Bom, galera, queria falar com vocês hoje mais um pouquinho sobre, e pra gente também dar uma finalizadinha de básica nesse negócio de tabela periódica. Então, na semana passada, o que a gente viu sobre isso? A gente viu que eu tinha minha tabela periódica bonitinha, vimos a história que tinha por trás dela. Depois a gente viu as diversas classificações que tem em cima dela. Dentro disso tinha os elementos de transição, tinha os elementos representativos. Lembra que elemento de transição era a família B, certo? Elemento representativo, família A. A gente aprendeu a jogar batalha naval e encontrar eles na tabela periódica. Então, os da família A gente encontrava como? Camada de valência, número de elétrons que tinha nela era a própria família A. E o número de camadas era o período. Pronto. Elemento de transição, a gente achava o subnível mais energético, pegava os elétrons dele e somava com os elétrons da camada de valência e a gente tinha o grupo. Beleza? E daí, de novo, número de camadas era o período, a gente aprendeu tudo isso. E agora eu quero te mostrar, por outro lado, a outra divisão da tabela periódica, que eu comentei um pouquinho na aula passada, mas agora eu quero dar uma enfatizada. Beleza? Que é a divisão de acordo com os metais, não metais e por aí vai. Então, galera, a outra divisão da tabela periódica, uma mais completa, é em relação a isso. Eu tenho os metais, os ametais, ou também conhecido como não metais, semimetais, gases nobres e o hidrogênio que não tinha família, lembra? Então, essa é a tabela periódica que eu posso comentar com vocês. Metais são os elementos em amarelo, certo? Tem muito elemento aqui, essa tabela é muito antiga, mas eu queria ela porque eu gosto dela, que as cores são divididas exatamente nessa divisão da tabela periódica. Então, mas ela é bem antiga, beleza? Se reparar, tem todos os períodos aqui, todos os grupos e as famílias, tanto A quanto as famílias B. Beleza? E aqui eu tenho os metais em amarelo, semimetais em verde, os não metais em rosa, os gases nobres em azul e o hidrogênio sozinho verde. Beleza? O que eu posso falar a respeito disso? Galera, outra mais atualizadinha, mas que também tem as suas cores bonitinhas, separadinhas, e essa inclusive é mais atual um pouquinho, vamos dizer assim. Beleza? Essa é a divisão aqui sem os semimetais. Mas depois a gente comenta sobre isso. Primeiramente, a gente vai ver os metais. Metais, para começar, ele é a maioria da tabela periódica, beleza? 87 dos elementos que tem na tabela periódica é composto por metais. Então dá uma olhada, ó. Era a parte que estava em amarelo. É elemento pra caramba. Toda a parte de baixo, certo? Dos grupos F, que a gente falou, daqueles que terminavam em F, todos dos que terminam em D e uma imensa parte, para não falar todos, que terminam em S. Lembra, ó, aqui terminava em S, o meio terminava em D, perdão, e embaixo em F. Só salva alguns elementos do P. Mas lembra que tem amarelinho aqui também, ó. Então, galera, tem muito metal na tabela periódica. Então é muito importante a gente saber sobre eles. Primeira coisa que a gente pode afirmar, que em temperatura ambiente eles são sólidos, certo? Com exceção apenas do mercúrio. O mercúrio é o único metal da tabela periódica que na temperatura ambiente se encontra no estado líquido. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que o mercúrio, ó, é o Hg aqui, ó. Tá vendo que ele tá em azul e o resto todos estão em pretos, com exceção dos em vermelho, que eles são outra classificação? Esses que estão em pretos significa que eles são sólidos à temperatura ambiente. Os que estão em azul são líquidos à temperatura ambiente. Então, se você olhar, só o mercúrio, só o Hg, ele é líquido à temperatura ambiente dentro dos metais, certo? São condutores de calor e eletricidade, ótimos inclusive, tanto que eu dei um exemplo aqui da panela de ferro. Se você pegar e colocar uma panela de ferro no fogo com os cabos de ferro, não dá 10 minutos, você não consegue mais relar na panela, porque o calor que está lá na chama, lá embaixo, ele vai aquecendo, o ferro ele é um bom condutor de calor, então a hora que você vê, tá quente ali do lado, você não vai conseguir pegar. Então esse é um ótimo exemplo pra gente. Galera, os metais, eles têm facilidade em ser maleáveis, então propriedades de maleabilidade. O que significa, senhor? Ele consegue ser moldado facilmente no que eu quiser, para fazer uma moeda,
para fazer uma corrente e por aí vai. E eles também são dúcteis, que são metais dúcteis, com ductibilidade, capacidade de formar lâminas e formar fios. Então eu consigo fazer uma lâmina de prata, uma lâmina de ouro, uma lâmina de cobre, um fio de cobre. Inclusive, por muito tempo e até hoje é usado fio de cobre como passador de corrente elétrica nos postes, beleza? Aquele fio que fica dentro, encapado hoje, bonitinho, mas é fio de cobre, certo? Por quê? Porque os metais, em sua maioria, eles são ótimos em propriedades maleáveis e ótimos em propriedades dúcteis. Então, eles possuem maleabilidade e ductibilidade, beleza? E aqui a gente tem aqui, ó, fio de cobre. Pô, olha o carretel de fio de cobre que tem aqui, galera. Tão fácil. Maleabilidade, eles têm essa certa moleza e esse certo, como eu posso dizer, essa certa facilidade em moldar, certo? Em fazer diversos tipos de coisa feito com metais, desde barras de ferro, que é uma coisa mais simples, como chapas toda retorcida para atender algum pedido. Então, assim, dentro da indústria isso vira uma doideira. Beleza? Então, eu tenho essas coisas. E por último, eles têm um brilho característico. Dá uma olhada em todos, galera. Olha o mercúrio como brilha. Olha o ferro puro como brilha. Olha o cobre como tem sua parcela de brilho natural. Olha aqui essa parte mais central, que é onde está realmente o metal. Todos apresentam um brilho muito bonito e um brilho, não brilhante, mas um brilho muito ofuscante, que é característico de metais. Beleza? Qualquer outro metal que você procurar, alguns um pouquinho menos brilhantes, mas todos têm um brilho acentuado. Fechou? E galera, uma coisa que a gente vai ver amanhã, beleza? Quando a gente vê regra do octeto, mas os metais eles formam cátions, ou seja, eles tendem a perder elétrons. Senhor, por que você está falando disso? Perder elétron, cátion. Porque lembra que quem perde elétron perde carga negativa. Então fica positivo. Os metais têm essa característica. Tanto que lá em distribuição eletrônica de íons, a gente viu o Na+, o Ca+2 e por aí vai. Beleza? Galera, os não metais ou ametais, eles são o contrário dos metais. Beleza? As propriedades são basicamente o inverso, o oposto, beleza? Primeiro, que são bem menos elementos, são só 11 elementos, e aqui estão eles, depois vocês dão uma lidinha, mas os principais é o carbono, nitrogênio, oxigênio, beleza? Cloro, então é mais o cantinho direito da tabela periódica, fechou? Galera, como eu disse, características opostas dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade, certo? Se você pegar, por exemplo, enxofre ele é meio amareladinho, ele é um péssimo condutor de eletricidade, ele é um pó, ele é um péssimo condutor de calor, beleza? Então, é um exemplo que não funciona. E outra, segue a linha de não metais, não são bons nisso, beleza? E muitos funcionam como isolante. Então, não só funciona como passa um pouquinho de corrente elétrica, um pouquinho de calor. Não, eles barram, não passa. Então, eles funcionam como isolante. Beleza? A única exceção é a grafite, é o grafite, certo? Que ele é feito de carbono grafite. Beleza? Ele é um bom condutor de calor e de eletricidade, certo? Tanto que o carvão é feito de carbono grafite. Beleza? Eles não têm brilho característico, com exceção de novo. Sempre tem uma exceçãozinha. Se em cima é o grafite, aqui é o iodo sólido. Ele é além do grafite. O grafite é outra exceção aqui também, que eu já ia comentar. Mas o iodo sólido, ele tem um brilho roxo maravilhoso. Beleza? Maravilhoso. Então ele é bem brilhante em questão a isso. Depois vocês até procurem. Fechou? E a grafita, que é o grafite, como já mencionado, ele é a exceção tanto como condutor e tanto de calor quanto de eletricidade, e ele tem seu brilho característico, sim. Só que lembra, ele não é um metal, é só uma exceção. Fechou? Não são dúcteis e maleáveis, eu não consigo fazer um fio de oxigênio, eu não consigo moldar o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, o cloro, então esquece. Beleza? E eles formam ânions. Se os metais formam cátions, perdem elétrons, os
não metais ou ametais, eles ganham elétrons, então eles formam coisa que é negativa, beleza? Vocês vão ver melhor amanhã. Para vocês darem uma olhada, eu tenho nos estados físicos dos não metais, todos. Eu posso ter sólido, posso ter líquido, posso ter gasoso. Só atenção aqui para o bromo. O bromo é o único líquido. Do mesmo jeito que no metal o mercúrio é o único elemento líquido, nos não metais só tem um também, que na temperatura ambiente é o bromo. Beleza? Aqui eu tenho o exemplo do gás cloro, ele é um gás meio amarelado, esverdeado, beleza? E aqui eu tenho o grafite, galera. Olha como ele é mais brilhantezinho, mais ajeitadinho. Não é tão quanto um metal, mas ele já foge à ideia de não ter um brilho característico. Beleza? Então esse é o grafite in natura que a gente fala. Semimetais ou metaloides. Primeira coisa, galera, eles não é que eles estão entre, mas eles têm propriedades de metais, mas também têm algumas propriedades de não metais. Sr., como assim? Por exemplo, temperatura de fusão e ebulição dos metais são muito altas, certo? O ferro, para transformar de sólido para líquido, para você derreter uma barra de ferro, é uma temperatura absurda. Agora, o oxigênio para virar gás é muito fácil, né? Menos 100 e tantos graus, menos 200 e tantos graus, beleza? Então é muito simples, certo? Então tem essa diferença. E aí o que acontece, galera? Tem alguns caras que estão no meio da tabela que eles têm condutividade elétrica, mas tem baixo ponto de fusão e ebulição. Uma é característica de metal, o segundo de não metal. Então eles ficam no meio termo, e aí a gente chama eles de semimetais. Então eles têm características intermediárias. Fechado? Só que lembra disso aqui, ó. Essa nomenclatura está caindo em desuso, ou seja, está deixando de ser usada por ser muito antiga, beleza? Tanto que deixa de ser usada desde 1986. Ai, senhor, por que você está passando então? Galera, eu estou passando por quê? Porque ainda aparece, beleza? Ainda tem em alguns locais isso. Então eu não posso deixar e simplesmente esquecer e fingir que nunca existiu. Só que qual que é o detalhe? Esses semimetais, eles estão sendo separados em metais e não metais. Beleza? Se apresentar mais propriedades de metais, vai se encaixar como um metal. Se tiver mais propriedades de não metais, vai se encaixar como não metais. Fechou? Sim. E são aqueles caras que conduzem mais ou menos, certo? Barra mais ou menos calor e eletricidade. Todos eles são sólidos à temperatura ambiente, mas não significa nada, certo? Todos os metais eram sólidos, menos o mercúrio. E nesse caso, os não metais também têm sólidos. Carbono é sólido, enxofre é sólido, beleza? Então não manda muito, certo? E daí o final que eu comentei com vocês. A tabela periódica, quando não aparece mais os semimetais, já estão sendo divididos. O germânio, antimônio e polônio são considerados metais, representativos porque eles terminam em P, beleza? E o boro, silício, arsênio e o telúrio são os não metais, por terem um maior número de características de não metais, principalmente o boro e o silício. Fechou? Espero que sim. E aqui eu tenho a foto de cada um. Olha o polônio. Polônio é considerado um metal. Olha como ele é mais brilhante. Agora olha o silício, como ele é mais opaco, como ele não tem esse brilho tão acentuado. O boro, pô, tá ali sólido, parece uma pedrinha assim como os outros, só que olha como aqui, ó, cai o brilho deles, ó. O brilho é bem menor do que em relação ao polônio, que foi considerado metal, mas era um semi. Só que olha como ele já era brilhante e os outros não. Beleza? Então toma cuidado com isso. Por quase fim, o hidrogênio, que não tem família, não é metal, não é não metal, o que é curioso. Beleza? Ele não é considerado como um antigo semimetal. Então ele tem características que a gente fala como características únicas, certo? Que não se assemelha a nenhum outro elemento químico. Então ele não é nem um metal e nem um ametal. Então ele é um elemento, primeiramente, pequeno, simples e leve. Como assim, senhor? Ele é o menor elemento da tabela periódica, ele só tem um elétron, então ele é extremamente simples, não tem nada de complexo nele. O menor composto que é formado na natureza é ele, que é o H2, certo? É o menor de todos. Ele é incolor, ele é um gás incolor inflamável, ou seja, ele pega fogo e explode.
inodoro, não tem cheiro e ele é insolúvel em água. Então, galera, ele é um gás silencioso que não tem cor, não tem cheiro e explode, certo? Então, ele é extremamente diferente dos outros que a gente tem e é um pouquinho complexo isso, embora ele é muito simples. Fechou? Outra coisa legal, e isso é legal de saber, galera, é o elemento mais abundante no universo como um todo. Beleza? A gente tem muito hidrogênio, por exemplo, lá no Sol. Muito. Fechou? Então ele é o mais abundante no universo como um todo. E ele pode se combinar com tudo. Tudo, menos os gases nobres. Mas ele se combina com metal, com ametal, com semimetal, certo? Então ele é muito útil e versátil. Ele funciona com reação química para interagir com qualquer coisa, basicamente. Beleza? E ele é encontrado na forma gasosa, certo? Nas temperaturas ambiente. A temperatura de ebulição dele é muito baixa, na casa de menos 200 e tantos graus. Beleza? Então é mais simples. E você vai encontrar, que é o que fala aqui na última, ele na família 1A. Mas ele não pertence à família 1A. Ele só está alocado ali por causa da última aula. Que o hidrogênio, como ele só tem um elétron, a distribuição dele é hidrogênio 1, 1s1. Por ele terminar em S1, ele é parecido, por exemplo, com o lítio. O lítio é um S2, 2S1. Termina em S1 também. Então, por esse motivo, ele é alocado na família 1A. Mas ele não é da família 1A. O hidrogênio não tem família. Fechou? Não tem. Ele não tem família, não é da família 1A. Certo? Ele só é colocado ali por essa semelhança. Se a gente olhar o Na, que é o próximo da família 1A, ele termina em 3S1, certo? E por aí vai no S1. Só por isso que ele está lá. Fechou? E por último, mas não menos importante, os gases nobres, galera. Os gases nobres são aqueles caras que são da família 8A ou grupo 18, ou também chamado de grupo 0. Beleza? E neles eu tenho o hélio, neônio, argônio, criptônio, criptônio da criptonita, xenônio e radônio. Beleza? São alguns dos nomes. Galera, são gasosos a temperatura ambiente, tanto que recebem o nome de gases nobres, e são encontrados na natureza de forma isolada. Isso é importante demais, porque mesmo estando isolado, eles são estáveis. Por que, senhor? Porque eles estão na família 8A. Eles têm 8 elétrons na camada de valência. E isso é importante demais para uma coisa que vocês vão ver amanhã, que é a teoria do octeto. E isso é importante demais. Fechou? Então lembra dos gases nobres que ele vai ajudar a gente de monte. O exemplo do gás hélio é aquele gás que faz deixar a voz mais grossa, ou mais fina, Mickey Mouse. Bom, beleza? Então serve para isso. E aqui eu tenho um exemplo que está escrito aqui embaixo que eles não formam outros elementos espontaneamente. Que eu quero dizer, eles não reagem com nenhum outro elemento. Beleza? Só se a gente forçar muito, 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 e ainda tem um composto que a gente conseguiu formar, que é o XeF4. Beleza? Tetrafluoreto de xenônio. Mas assim, é em casos extremos e absurdos. Beleza? Os gases nobres, eles sempre querem ficar sozinhos, na deles, na paz, com seus 8 elétrons na camada de valência. E dá um spoiler, todo mundo quer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Todo mundo, mas aguarda amanhã. Fechou? Galera, queria agradecer. Obrigado pela presença e pela atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Qualquer sugestão de vídeo, me fala o que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. Eu estou tentando fazer uma edição mais rápida para não ficar um negócio pesado, mas às vezes vocês estão pensando, pô, o professor está com preguiça de mandar aula. Não tô. É que eu não gostaria que vocês ficassem sentados 50 minutos vendo um vídeo. Porque vocês não vão ficar, eu não ficaria, beleza? Então estou tentando deixar da forma mais agradável para vocês, certo? E é isso que eu quero que vocês entendam, mas que vocês não se matem para isso. Eu quero que seja um negócio legal, tanto para mim quanto para vocês. Se eu estou fazendo para vocês, para mim já é legal. Então eu preciso que a volta também seja e que vocês se divirtam tanto quanto eu, apesar de eu estar morrendo de saudade. Beleza? Beijo no seu coração, lindo. Saudade, saudade, saudade. Apareça no plantão
claro, obrigatoriamente apareça na aula de manhã, mas passa, me dá um oi, me dá um beijo, que eu tenho saudade de vocês, vocês não podem me abandonar assim. Fechou? Antes que eu comece a chorar, beijo de novo, fui!